Deuses, monstros, bruxas, heróis. Relatos específicos de seres sobre-humanos envolvidos em eventos ou circunstâncias extraordinárias em um tempo que não é especificado, mas que é entendido como existindo em paralelo à existência humana comum. Este é o primeiro vídeo do canal e nele vamos ver as definições sobre o que é mito e como eles se apresentam. Eu sou Flávio Santos e você é muito bem-vindo ao Mitos e Monstros. A palavra mito deriva do grego mythos, que entre muitos sinônimos também significa ficção. Assim como acontece com todos os símbolos religiosos, não há tentativa de justificar os mitos ou mesmo tornar eles plausíveis. Cada mito se apresenta como um relato confiável e factual. Não importa o quanto a narração dos eventos esteja em desacordo com as leis da física ou com a experiência comum. O mito existe em todas as sociedades. Na verdade, é um constituinte básico da cultura humana. E como a variedade é gigantesca, o difícil é generalizar sobre a natureza dos mitos. Alguns estudiosos relacionam de maneira diferente os mitos, as fábulas, os contos de fadas, os contos populares, sagas, épicos, lendas e contos etiológicos. Outros estudiosos afirmam que os mitos são divididos em várias subcategorias. E como não há consenso geral sobre propósito e caráter, trabalharemos aqui com todas as categorias. A meu ver, a principal categoria é onde você deixa o seu like, se inscreve e possivelmente compartilha este conteúdo. Fábulas. A palavra fábula deriva da palavra latina fábula, que originalmente significa quase o mesmo que o grego mythos. As fábulas, da mesma forma que alguns mitos, apresentam animais inteligentes, homens, deuses ou objetos inanimados. Ao contrário dos mitos, no entanto, as fábulas quase sempre terminam com uma mensagem moral explícita. E isso destaca o traço característico das fábulas, que são contos instrutivos que ensinam moral sobre o comportamento social humano. A exemplo de A Cigarra e a Formiga, O Menino e o Lobo, O Sol e o Vento. Contos de fadas. O termo contos de fadas, se tomado ao pé da letra, deve referir-se apenas a histórias sobre fadas, uma classe de seres sobrenaturais e às vezes malévolos, muitas vezes considerados de tamanho diminuto, que eram considerados pelas pessoas na Europa medieval e pós-medieval como habitando um reino próprio. O termo conto de fadas, entretanto, é normalmente usado para se refletir a uma classe muito mais ampla, como as histórias voltadas para o público infantil, onde um indivíduo, quase sempre jovem, enfrenta acontecimentos estranhos ou mágicos, como por exemplo João e o Pé de Feijão, Cinderela e Branca de Neve e os Sete Anões. E este conceito não era encontrado na Europa antes do século XVIII. Contos de fadas geralmente começam com as palavras "era uma vez". Contos populares ou folclore. Contos populares são geralmente motivados por encontros entre seres humanos comuns e adversários sobrenaturais, como bruxas, gigantes ou ogros. Um encontro de um caçador com o curupira ou com o saci e tentativas de vencer uma madrasta perversa ou irmãs ciumentas. Esses temas típicos de contos populares ocorrem também em histórias normalmente classificadas como mitos. O folclore tem suas raízes no final do século XVIII e até meados do século XIX, pensadores europeus argumentavam que as histórias contadas por pessoas comuns deveriam ser chamados de contos populares, e as contadas pela aristocracia deveriam ser chamadas de mitos. Sagas e épicos. As sagas narram eventos históricos em um cenário específico diferente dos mitos, que são ambientados em um mundo semidivino. Sagas geralmente contam feitos históricos de séculos atrás, onde quem conta um conto aumenta um ponto e histórias acabam se misturando. Um bom exemplo disso são as incursões do viking Ragnar Lothbrok, onde muitos de seus feitos contados, na verdade, foram realizados por seus filhos
Beorn e Ube. Já o épico conta histórias de esforço heróico, como a Ilíada e a Odisseia de Homero, onde a Ilíada narra a batalha do herói Aquiles durante a Guerra de Troia, e Odisseia narra o retorno de Ulisses, também chamado de Odisseu, que era o rei de Ítaca, após a mesma Guerra de Troia. As aventuras que narram as aventuras ou trabalhos de Hércules também são exemplos de épicos. Lendas. As lendas são contos tradicionais que se acredita ter uma base histórica, como nas lendas do Rei Arthur e Robin Hood. Podemos fazer uma distinção entre mito, que é aquilo que se refere ao sobrenatural e ao sagrado, e a lenda, que se baseia em fatos históricos. Em geral, as lendas contam histórias de heróis realizando ações possíveis para seres humanos, enquanto que os aspectos míticos envolvem deuses e trabalhos sobre-humanos. Mas a distinção entre mito e lenda não é tão simples assim. Por exemplo, um cristão pode se referir aos feitos milagrosos de um santo como sendo uma lenda, enquanto que histórias semelhantes sobre um curandeiro pagão são chamadas de mitos. Contos etiológicos. Os contos etiológicos explicam a origem de algo, seja um costume, o estado de alguma coisa ou características naturais no mundo humano ou divino. Muitos contos explicam a origem de uma determinada rocha ou montanha, outros explicam características iconográficas, como a narrativa hindu atribuindo o pescoço azul do deus Shiva a um veneno que ele bebeu nos tempos primordiais. Monstros. A origem da palavra monstro vem do latim monstrare, que quer dizer mostrar. Mas mostrar o quê? Desde que o homem começou a explorar o mundo ao seu redor, ele foi levado a encontrar criaturas que refletiam as suas ansiedades, medos e até mesmo desejos. E seus relatos são ouvidos desde a antiguidade. Já no início da Idade das Trevas, a era medieval, Santo Agostinho se interessou pelo assunto e passou a considerar o monstro como sendo parte dos planos de Deus. Para Santo Agostinho, os monstros levavam o homem a refletir como ele seria se não seguisse os preceitos de Deus. A partir daí, o monstro se entranha nos romances medievais e é disseminado pela Europa e na memória do povo até os dias de hoje, sempre tendo algo a ensinar. Os monstros podem ser criaturas imaginárias, estranhas ou horríveis, como monstros míticos e monstros marinhos. Pode ser algo estranhamente grande, não podem ser controlados, causam muitos problemas e geralmente são extremamente cruéis. A exemplo do Kraken, Tifão, Black Anis, Banshee, Medusa, Esfinge, Orques, Ogros, Leviatã, Górgonas, Yamata no Orochi, Bradador, Bicho-Papão, Mula Sem Cabeça e outros milhares de exemplos ao redor do planeta. Governantes e missionários religiosos tiveram que entender os mitos das nações colonizadas para conseguir uma comunicação eficiente que não os levasse a guerras constantes. Entender a importância dos mitos em uma sociedade é a chave para qualquer conquista ou acordo. Mitos refletem uma cultura, um comportamento, uma crença. Um índio norte-americano, por exemplo, explica a origem do milho com a revelação de uma mulher de cabelos longos que passa as instruções a um homem solitário. Mitos indonésios ligam a origem dos tubérculos ao sacrifício de uma garota com poderes especiais. Famílias governantes em civilizações antigas justificavam sua posição invocando mitos, por exemplo, que eles tinham origens divinas. Na mitologia japonesa, Raijin é o deus japonês das tempestades, um espírito de destruição e caos que lança raios poderosos enquanto cavalga sobre nuvens escuras. Curupira é um ser mítico do folclore brasileiro, conhecido como o guardião da floresta, que pune aqueles que entram nela para derrubar árvores ou caçar animais. Surgiu entre as tribos indígenas brasileiras, muito provavelmente para explicar o desaparecimento de caçadores. A deusa grega Atena, ou Minerva para os povos romanos, é a divindade da sabedoria, da inteligência, do senso de justiça e das artes. Na medida em que os mitos tratam da origem e do fim do mundo,
ou de um estado paradisíaco, eles são capazes de descrever o que as pessoas nunca podem ver por si mesmas, por mais racionais e observadoras que sejam. Espero que tenha gostado do nosso primeiro vídeo. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Confira os links na descrição. Um forte abraço!